Olá, meus irmãos, paz seja convosco. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 5, o seguinte: Alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo edificado com enormes pedras e portentosas obras de arte dedicadas a Deus. Então lhes declarou Jesus: Chegarão os dias nos quais de tudo que vocês aqui estão vendo, não deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então indagaram de Jesus: Mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Esclareceu-lhes Jesus, dizendo: Cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome, dizendo: Eis-me aqui, chegou o final dos tempos. A estes não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerras, não vos apavoreis, pois é necessário que tais fatos venham primeiro. Contudo, ainda não é o fim dos tempos. E acrescentou Jesus: Portanto, nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias terríveis e devastadora falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Assentai, portanto, desde agora em vosso coração, que não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa, porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca, e vos concederei sabedoria, e então não conseguirão resistir ou contradizer a vós. Mas sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós, e por todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. A palavra de Deus, ela é muito clara, e o Senhor, ele é maravilhoso porque o Senhor é um Deus Pai que cuida, que orienta, que direciona os seus filhos. A gente tem visto nesses últimos dias um desespero tomando conta da vida de muitas pessoas. A gente tem visto nesses últimos dias pessoas até mesmo perdendo a sua fé. Sabe, irmãos, nesse momento nós precisamos atentar os nossos corações, atentar os nossos ouvidos para o que o Senhor, Deus, ele está falando com o seu povo. O que Deus, ele tem revelado a nós nesse momento que nós estamos vivendo enquanto nação brasileira, enquanto igreja, povo de Deus. Nós temos ouvido notícias terríveis dia após dia, contrariando a expectativa do coração de muitas pessoas que acreditam que vai dormir hoje, acordar amanhã e as notícias serão melhores. Infelizmente, nós temos escutado coisas terríveis nos telejornais, nós temos escutado notícias que são devastadoras realmente. Mas nós precisamos ter a nossa esperança em Deus e na sua palavra, porque o Senhor, ele é um Deus que já nos tinha advertido que coisas assim iriam acontecer. Ainda não é o fim, ainda não é o fim. Isso vai passar, e vai passar logo em nome de Jesus, porque a igreja do Senhor, ela tem se levantado em oração, em clamor. Há pessoas que estão dizendo que a igreja fechou. Não, a igreja não fechou. Os templos fecharam, mas a igreja continua viva, fervorosa, ativa. A igreja se multiplicou. Hoje cada casa é uma igreja, cada família é uma igreja. E essa igreja unida tem declarado sobre a nossa nação, sobre o Brasil. Nós temos declarado a cura, o milagre do Senhor. E declaramos porque nós cremos na palavra dele, porque confiamos em Deus, porque nós cremos na palavra de Deus que diz que as palavras têm poder. Sim, confiamos, cremos, mas enquanto esse dia de cura, esse dia do fim desse caos que tem se estabelecido nas nações não chega, o que Deus está tratando conosco?
O que o Senhor tem a dizer para a sua igreja nesse tempo? Você já parou para pensar? Sim, nós temos declarado que o Senhor ele vai colocar a mão dele, nós cremos nisso, que basta uma palavra vinda dele, que esse vírus, essa pandemia acaba. Sim, nós cremos, mas enquanto esse dia não chega, o que Deus quer falar conosco? Esse povo que nós acabamos de ler aqui na palavra, essas pessoas, aqueles que andavam com o Senhor, os discípulos do Senhor, eles atentaram para o templo lindo, maravilhoso, e mostraram isso a Jesus. Aí o que a palavra de Deus nos diz? Jesus olhou para eles e disse: vejam, observem bem, vejam esse templo lindo, com pedras edificadas, com obras de arte. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E quando eu estava lendo essa palavra, eu falando com o Senhor durante esses dias, nós precisamos trazer isso para nós hoje, para os nossos dias. Nós somos uma geração de pessoas que muito facilmente, com muita facilidade, os nossos olhos eles são atraídos para coisas grandes, para coisas materiais. Hoje nós temos cada dia, e louvado seja Deus por isso. Isso não é errado, isso não é nem pecado. Mas entenda o que eu estou querendo te dizer. Nós temos igrejas lindas, nós temos igrejas maravilhosas, nós temos templos esplêndidos, e tudo isso é para a glória de Deus, porque sim, o melhor, sim, sempre deve ser para os filhos de Deus. Merecemos, devemos desejar, buscar sim o melhor, porque é para nós o melhor. Mas nesses dias, veja como o Senhor ele nos traz de volta às origens das coisas, como o Senhor ele nos faz atentar para a simplicidade das coisas, como nós caímos na real e entendemos que as nossas seguranças, que tudo aquilo que nós fazemos, os nossos projetos, o que arquitetamos é tudo tão frágil, de um dia para o outro praticamente. Os nossos templos, as nossas igrejas que amamos, porque eu amo a minha igreja, nós temos que fechar a porta da igreja prédio, da igreja templo, com toda a sua beleza lá. E é nesse momento que a igreja viva, que sou eu e você, precisamos continuar fortalecidos em Deus e entendendo que a igreja templo, a casa, é apenas o lugar onde nós nos reunimos para buscar ao Senhor, e que nunca esta casa deve ser mais importante do que o que somos nós, como casa de Deus, seres espirituais, crentes em Jesus. É nesse momento que nós precisamos atentar os ouvidos e ter a humildade de perguntar ao Senhor: Pai, o que o Senhor quer tratar com a sua igreja nesse momento? É preciso ter muita coragem para encarar os fatos dessa forma. É preciso muita coragem para você olhar para essa palavra, para a palavra de Deus e ler e entender que sim, nós temos vivido esses dias. Nós temos escutado de guerras e rumores de guerras, nós temos visto nação se levantar contra nação, nós temos visto reino contra reino, nós estamos vendo doenças se espalhando, nós estamos vendo fome em muitos lugares. A palavra de Deus, ela está se cumprindo, e o Senhor, ele está chamando a sua igreja para um compromisso. Quem sabe não é nesse momento que o Senhor vem e sacode a nossa estrutura para nos fazer atentar para as coisas que são importantes. Quem sabe não é nesse momento em que nós temos mais tempo, porque nós somos a geração que diz que não tem tempo, mas quem sabe não é nesse tempo que o Senhor nos leva de volta para o secreto. Quem sabe não é nesse momento que o Senhor nos faz como igreja refletir: e se Jesus voltar hoje, eu estou salvo? Nós temos visto o pânico tomar conta de muitas pessoas. Nós temos visto as nossas estruturas aos poucos se desmoronando. A nossa vida ela é muito arquitetada, projetada. O nosso dia a dia, nós temos o controle das coisas e de repente, do nada, nós não temos mais o controle de coisa alguma. De repente a gente percebe que as nossas seguranças elas não são tão fortes como nós pensávamos que elas eram. E é nessa hora que com certeza nosso coração se lembra ainda mais do quanto nós dependemos de Deus.
porque ainda que tomemos todas as providências necessárias nesse momento, e sim, é necessário, precauções, obediência às autoridades, é necessário, mas quem pode nos livrar de fato, de verdade, é só o Senhor. Então nessa hora ainda mais nós percebemos o quanto nós precisamos dele nas nossas vidas. Tudo isso está nos preparando para algo maior, e deixa eu te dizer, a gente crê que vai passar e vai, como igreja estamos declarando, profetizando isso. Mas daqui para frente, perceba que ano após ano, de tempo em tempo, coisas terríveis têm acontecido. E nesses momentos, nessa hora, a minha fé ela precisa estar firmada em Deus. Para que eu entenda que eu não preciso estar dentro de um templo, ainda que isso seja maravilhoso, poder cultuar a Deus em unidade com os meus irmãos. Que bom é poder abraçar. Dava pra gente falar de tanta coisa aqui, dá vontade de falar de tanta coisa. Que privilégio que é a gente, né, poder estar na igreja, agora que nós estamos por um tempo privados disso, mais valor ainda nós damos. Que privilégio é você poder abraçar, que privilégio é você poder apertar a mão. Coisas que para nós são rotineiras e agora por um tempo foram tiradas de nós. Então a gente percebe que esse nosso mundo, que essa nossa maneira de viver, precisamos atentar e olhar para nós mesmos e pensar: eu estou vivendo de acordo com aquilo que Deus quer para minha vida? Porque agora que tudo isso é tirado de mim de uma hora para outra, eu tenho tempo de olhar para dentro de mim, de pensar, de olhar para a palavra de Deus, de pensar, de colocar as coisas em ordem, porque a gente fala tanto de colocar as coisas em ordem. Vamos aproveitar esse período para colocar nossa vida em ordem, para meditar mais, vamos aproveitar esse tempo para curtir a nossa família, para organizar a casa, assim, tudo isso é válido, mas que a gente possa também aproveitar esse tempo para organizar as coisas aqui dentro de nós como cristãos. Como que tem sido a minha vida com Deus? Eu estou realmente vivendo ao pé da letra a palavra? Eu estou acreditando naquilo que eu digo? Porque de tempo em tempo nós estamos declarando: Jesus está voltando, mas eu estou vivendo como quem crê nisso de verdade, porque os sinais estão aí. Eu estou cuidando da casa que eu sou, porque nós cantamos isso, nós declaramos isso, né? Nós declaramos que nós somos a casa de Deus, nós declaramos que queremos mais de Deus, mas eu estou vivendo isso de verdade? É tempo da igreja refletir. É tempo de nós consertarmos os altares do nosso coração, da nossa vida com Deus. É tempo de nós pedirmos ao Senhor misericórdia, porque é muito fácil a gente condenar o mundo, é muito fácil a gente dizer que a culpa é das pessoas que estão lá fora, é muito fácil a gente dizer que isso é juízo de Deus, mas como igreja é tempo de olharmos para o Senhor e para a sua palavra. É tempo da igreja clamar e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor ele haja com misericórdia, que o Senhor nos ajude. É tempo de recomeço. Esse tempo é um tempo de recomeço para nós como filhos de Deus. Muitas pessoas estão vivendo por aí como se o Senhor ele não fosse voltar, infelizmente. Eu acredito que nos tempos de Noé as pessoas achavam que ele devia ser um tolo, até que um dia choveu. Nós estamos vulneráveis nesse momento, mas nesse momento em que humanamente olhamos e temos notícias ruins, terríveis, até que o Senhor resolva dar um basta em tudo isso, que seja um tempo para que nós como igreja consertemos os nossos altares, voltemos ao Senhor com choro, com jejum, com pranto, com clamor. Voltemos os nossos corações ao Senhor, voltemos ao caminho de verdade. Que o Senhor ele nos ajude, que o Senhor te ajude, que o Senhor te fortaleça. Eu tenho certeza que a igreja que crê, que a igreja que entende o que Deus está fazendo, que entende que em tudo isso tem um propósito maior de Deus, Ele está nos tirando do nosso comodismo de certa maneira. Que a igreja que entende que sim, Deus não perdeu o controle de nada, que Ele continua no controle de tudo. Essa igreja, quando tudo isso voltar ao normal, essa igreja agora vai saber mais do que nunca dar valor àquilo que realmente é importante. Essa igreja que entende que existe um propósito de Deus para esse momento que nós estamos vivendo. Essa igreja que é perseverante, como diz a palavra dele. A nossa perseverança é que vai atestar a salvação da nossa alma
O mais importante é a salvação da nossa alma. Nós temos falado sobre isso incansavelmente durante esses últimos anos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é mais importante é o reino de Deus. Essa igreja que entende isso, ela não vai mais ser a mesma depois desses últimos acontecimentos. Esse não é o momento que vai acabar com a igreja. A igreja não vai morrer porque o templo fechou. A igreja vai se tornar ainda mais fervorosa de espírito, mais poderosa. A igreja vai voltar ao caminho, a igreja vai viver ainda mais, com mais responsabilidade, o que a palavra de Deus diz a respeito dela. A igreja vai sair deste momento batalhando as batalhas do Senhor como nunca antes. A igreja vai passar por esse momento, e quando nós voltarmos a ter o privilégio de nos reunir nos templos como igreja, em unidade, em comunhão com os irmãos, a igreja vai estar ainda mais fortalecida em Deus. A igreja vai estar mais vigilante. A igreja vai estar mais prudente. A igreja do Senhor vai estar tomando o seu lugar aqui na nação brasileira, aqui nessa terra. Em nome de Jesus, esse momento não vai acabar com a igreja. Toda vez que a igreja sofreu, a igreja cresceu. E eu creio que vai ser assim em nome de Jesus. E eu não me refiro a um crescimento apenas de números, ainda que isso também vá acontecer. Muitos vão voltar para o Senhor, muitos vão aceitar ao Senhor, muitos que estavam distantes do Senhor vão voltar os seus corações a Ele. Mas não é apenas desse crescimento de número que estou falando, de quantidade de pessoas. A igreja vai crescer espiritualmente. A igreja vai se tornar uma igreja ainda mais poderosa nessa terra, governando como diz o Senhor que deve ser, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso em nome de Jesus. Então, igreja, acalme o seu coração. Acalme o seu coração. A gente tem que ser prudente, olhar as notícias, entender a seriedade do momento, mas a nossa fé, ela tem que estar firmada no nosso Deus. Existem propósitos para isso estar acontecendo. Acalme o teu coração e creia que se você entregou a tua vida para o Senhor, Ele está no controle. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de todos nós, Ele está cuidando da tua família, Ele está cuidando de você se você precisa continuar trabalhando, Ele está cuidando daqueles que são seus, que não puderam ficar em casa, mas têm que trabalhar. Deus está cuidando de nós. Creia nisso em nome de Jesus. Tome o teu lugar, libere palavras de vida, libere palavras de bênção. Use a tua boca para profetizar em nome de Jesus e continue crendo que nós vamos passar por tudo isso. E depois de termos vivido o que o Senhor quer e feito o que o Senhor quer, nós vamos continuar firmes, não seremos abalados, no nome de Jesus. Amém? Que você creia assim junto comigo. Eu quero orar por você nessa hora. Se você puder, curve tua cabeça, coloque tua fé em ação junto comigo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor nessa hora, crendo no teu poder, na tua graça, crendo que o Senhor é o Deus que continua no controle de tudo, no Deus que está cuidando de nós. Nessa hora, meu Deus, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, que através das redes sociais estão assistindo a essa mensagem, onde chega essa oração. Eu oro pedindo, meu Deus, que o Senhor dê a cada um de nós paz, paz em nossos corações. A paz que diz a tua palavra, que excede todo o entendimento humano. Que sejamos nós cheios dessa paz. Sim, meu Deus, com o entendimento que nós temos e que o Senhor nos deu, nós compreendemos a seriedade do problema e nós estamos debaixo da obediência, obedecendo às autoridades, obedecendo às orientações, obedecendo ao comando do Senhor. Sim, sabemos que é tudo muito sério, é delicado o momento, mas também sabemos que o Senhor havia nos avisado na tua palavra que dias assim viriam. Então, em nome de Jesus, meu Deus, eu oro pedindo que o Senhor seja sobre essa vida que até hoje talvez estivesse já desesperada por causa da situação. Em nome de Jesus, meu Deus, lembre aos teus servos de que quem cuida da nossa vida é o Senhor, e o Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor está no controle de todas as coisas. Eu oro, meu Deus, pedindo que a tua igreja saia dessa situação ainda mais fortalecida em ti, cheia da tua unção, da tua graça, do poder do Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, por cada profissional, independente, Deus amado, da área, mas que continuam trabalhando diariamente. Os guarde, os livre, os proteja, meu Deus, os abençoe.
Oramos pela classe da saúde, meu Deus. Que o Senhor continue abençoando, dando aos teus filhos muita coragem para enfrentar esse momento, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, meu Deus amado, pedindo que o Senhor continue dando à tua igreja condições de continuar cumprindo cada compromisso, ó Deus. O Senhor é fiel para fazer assim. E usa-nos, meu Deus, para lutar as batalhas do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, pedindo para que a nossa fé não seja abalada, mas ao contrário disso, que saiamos todos nós dessa situação ainda mais crentes no Senhor, na palavra do Senhor e nas promessas do Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por essa pessoa que me ouve nesse momento, Pai, e te peço que o Senhor derrame de bênção infinita sobre essa vida, em nome de Jesus. Continua sendo sobre nós, meu Deus. Continua derramando sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Essa é a minha oração por você. Essa é a palavra que eu tinha para você. Eu espero que você seja muito abençoado nesse momento. Lembre, Deus está cuidando de você. Lembre, nós já fomos avisados de que tudo isso poderia acontecer. E lembre, Deus não mudou. Continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Jesus, ontem, hoje e eternamente. Forte abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus. E por hora nós estamos assim distantes, para que possamos logo nos abraçar de novo no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te livre, te guarde. Que o Senhor guarde a tua mente, que o Senhor guarde o teu coração no nome de Jesus. Olá, meus irmãos.